tinha mais ninguém produzindo, não tinha mais incentivo, lei Rouanet, não tinha mais porra nenhuma. Ficou um tempo parado porque aquele pau no cu lá fez aquela merda lá e parou tudo, né? Guilherme Fontes, né? Pegou o dinheiro pra fazer o Chateau e parece que não prestou conta. Deu uma merda do caralho, não sei se ele tá certo, se tá errado, mas, porra, fudeu a vida de meio mundo que tava querendo entrar no meio e parou. Voltou ao cinema agora há pouco, uns 10 anos pra cá. Então eu desisti. Mas eu já tinha a veia artística. Aí eu falei, pô, o stand-up é mais democrático do que o cinema. Entendeu? Tu consegue você mesmo fazer teu texto, ir num barzinho, ir num botequim, num assentamento sem terra. Igual lá no Sena, assentamento sem terra. Fazer um showzinho num botequim, num bar, num negócio, tu vai crescendo, não tem como escalar, né? Igual você já tem que começar de muito dinheiro. E eu falei, então eu vou fazer. Aí comecei a escrever. Mas não tinha ninguém querendo comprar os textos, porque ninguém compra texto. Sim. Porque o stand-up tem um ego do caralho. Os caras falam, eu sou engraçado pra caralho. Eles querem fazer o que ele escreveu e às vezes nem é engraçado. Depois eu até queria falar sobre isso, sobre esse ego no stand-up, porque a gente percebe muito isso, cara. É um desmorfia da comédia. Os caras acham muito engraçado e não é. Eu mesmo, eu sou ao contrário, eu não me acho engraçado, faço de teimosia e tenho público, né? Mas eu não me acho engraçado pra caralho. Mas você acha que, pra começar na área, tem que ter a vocação mesmo, a questão natural? Ou você pode ir crescendo, aprendendo, evoluindo com estudos? Cara, o stand-up, eu não vou falar, não é fonte certa. É o que eu entendi. Os nerds, eles eram introvertidos, se davam mal e descobriram que o humor era uma maneira de se dar bem. Com a mulher, com tudo. Então eles começaram a dissertar o humor, de dissecar o humor. E foram escrevendo, foram fazendo. Então eles descobriram uma maneira de, sem carisma, tendo um carisma zero, fazer as pessoas rirem pela eloquência, pela dialética, pela conversa, pela técnica, fizeram né? uma forma, uma técnica. E começou a se decupar o que fazia rir, na verdade, que era uma coisa instintiva no início. Na comédia dell'arte, no circo, um passava pro outro, o cara não sabe o que tá fazendo, o cara só imitava o pai dele, o avô dele. E aí o cara via que o que faz rir é a quebra de expectativa, o que faz rir é isso. Ele foi inventando nome, foi nomenclaturando, foi rotulando, e aí começou a conseguir passar de um para outro. Hoje em dia existe o cara que é o Zé Graça, que é o cara que é engraçado a vida inteira, que se dá bem quando começa e se fode no final. Porque ele tem a vida inteira treinando um setzinho de piada que ele faz no colégio a vida inteira. Ele vai lá, engraçadão, brinca. Quando aquela piada acaba, ele não consegue. É efêmero, né? É efêmero. É só engraçado naquele momento. Ele não tem conteúdo, não tem como se estender. O cara que escreve, ele se escreve bem, mas ele não tem carisma. O bom é quando junta os dois. O certo é o cara escrever e o Zé Graça contar. Mas o Zé Graça não tem humildade para poder aceitar isso. Poucos. Em São Paulo o pessoal já faz. A pessoa não é nem porque é humildade, não. É tanta piada, tanto show que eles fazem um atrás do outro e jogam na internet, que não dá conta de escrever. Então tem um monte de gente que escreve pra eles fazerem. Sim. A cena é diferenciada de São Paulo pra cá, né? Tudo é melhor, tudo é mais evoluído. O pessoal vê empreendimento, vê corporativo. Até comédia corporativa lá, entendeu? As pessoas compram, vendem texto. Aqui no Rio de Janeiro é tudo eu, só eu. Eu quero falar sobre o que eu acho engraçado e acabou, entendeu? E fica aquela mermice de piada barata, piada... É complicado, o Rio de Janeiro é complicado. E dentro do eu que você falou aí, tipo assim, veio na minha cabeça também, porque lá no início você falou do Curtiço. E seria legal agora a gente entender o que era o Curtiço, em que momento da história da comédia no Rio de Janeiro, pra você trazer um pouco esse tema aí, né, Bruno? Isso aí. O Curtiço eu costumo me apresentar como o elo perdido do stand-up comedy, né? O stand-up teve comédia em pé, muito bom, caras fenomenais. Foi o início, né? Foi o que as pessoas... O que esses caras estão fazendo em pé, fazendo piada em... Eles vieram do Terça Insano, tinham outras paradas que era meio teatral, aí importaram o formato e começou a fazer. Tinha o Fábio Pochá, tal, isso já é a segunda leva. Aí tinha um pessoal mais da antiga, que era o Mendes, tinha o Caruso, tinha uns caras, o Paulo Gustavo, caralho, o que faz o Profeta agora, o guru dos conselhos. Não, o Paulo Vieira é novo. Cara, eu sempre falo o nome dele. Olha o que faz o Profeta do guru dos conselhos errados, que o cara... Já viu? Ah, sim. Paulo Carvalho, desculpa, minha mente é uma merda. Paulo Carvalho. Essa galera foi os iniciantes. Aí depois veio vindo essa galera mais nova global, que entrou, vai poxa, e depois eles abriram de uma hora pra outra e, tipo, cagaram no buraco, enterraram e não deixaram legado. Não deram sequência. Só cada um foi pra Globo, foi pra Caralho A4, cada um foi pro seu lado. Foi um suspiro que deu certo. E não deixaram o legado, não diminuíram ninguém, entendeu? Não deixaram como hoje em dia o Porta dos Fundos se dissipou, mas deixou os atores lá fazendo. Sim. Estabilizou, virou uma empresa e consegue botar novos atores pra continuar. Deu uma piorada, mas não deixou espaço pro pessoal crescer, entendeu? No início tinha muito mais apelo, porque os nomes eram maiores, né? Mas tá deixando espaço, não jogou fora o trabalho. O Comédia Pé fechou aquela merda e acabou o show, não tinha mais cara de stand-up, não tinha mais nada. Eu procurava no Rio de Janeiro stand-up pra começar, quando eu comecei a treinar com o Léo Lins, com o livro do Léo Lins e tal, eu fiz um ano de texto. Treinando, gravando, me assistindo, jogava no YouTube, muito ruim, mas fazia. Quando eu achei que estava pronto pro palco,
eu comecei a procurar e não achava. Digitava lá, pô, stand-up comedy Rio de Janeiro, não aparecia nada. Não aparecia nada. Eu só achei só o Paulo Vinícius. Fazia lá em Niterói, ele também estava meio fraco, meio desanimado. Nem faz mais Paulo Vinícius. E aí eu falei, caraca, eu só vim em São Paulo, Curitiba. E um desses vídeos que eu fiz, fake, né, que eu chamava de stand-up comedy fake, que eu gravava num quarto, com a cortina assim, e fingia que era palco. Eu ficava falando e gravando, e fazia plateia, fazia risada fake, eu falava com a plateia, depois eu respondia na edição. Aí tinha um vídeo que eu fiz com o fundo do Curitiba Comedy Club. Eu mudei o logo no Photoshop, botei Curicica Comedy Club. Aí caiu no ouvido lá do Madolosso, lá do Juliano. Tem um cara lá fingindo que tá fazendo show aqui no... Porque essa porra de chancela Sim. é sério, ninguém leva a sério. O Minhocas não pode aparecer no palco do Minhocas se tu não tiver a ver com o que eles acham que é comédia. E vice-versa, tem visto esse zelo pela logo, né? E aí falaram lá que eu tava fingindo que tava no Curitiba. Aí eles viram que era uma sátira, viram que era Curicica, que é um bairro de pobre aqui do Rio de Janeiro, um bairro remediado, né? E eles acharam engraçado e me chamaram, falaram, você quer fazer aqui no nosso elenco de Open Mic? Eu falei, quero. Aí eu comecei a ir de 15 dias pra Curitiba. Eu ia de 15 dias pra Curitiba pra fazer Open Mic. Eu ia lá fazer 5 minutos, gastava passagem de avião, ficava no Hotel Bourbon, que tinha medo de ficar no hotel, porque eu não conhecia, caro pra caraca. Gastava um dinheirão pra fazer 5 minutos. Eu nunca gastei tanto dinheiro por 5 minutos. Só me lembro quando eu encontrei uma ex-paniquete no puteiro lá em São Paulo. Aí tu gastou. Foi nem culpa dela, a culpa foi minha, os 5 minutos. Eu tinha 1 hora pra aproveitar, mas ela botou a camisa com todo jeitinho. Mas aí eu tava indo direto, aí eu fiquei 1 ano fazendo essa porra, indo pra lá fazer de 15 em 15 dias. É um cast que tinha uma rotatividade. Aí toda vez que eles botavam, pode abrir a vaga, eu entrava. Aí eu conheci um monte de gente lá, o Diogo Portugal, conheci várias pessoas da cena mais de lá, mas de São Paulo também. Ceará, o Emerson Ceará era garçom naquela época. O Ceará ele era garçom, largava a bandeira e subia com roupa de garçom pra fazer show lá. Ele era garçom, Emerson Ceará era garçom nessa casa de show aí? Era garçom no Curitiba Comedy Club. Caraca, que viagem. Ele tava trabalhando lá, saía, largava a bandeira e subia com roupa de garçom mesmo. Eu peguei o finalzinho. Ganhava 2 vezes. Isso que é 10 anos atrás? Não. 2015, 2016. Aí eu comecei a fazer isso, depois de um ano eu falei, cara, eu tô gastando muito dinheiro com essa parada, eu poderia trazer esse palco pro Rio. Vários caras que queriam muito fazer comédia aqui no Rio, eu via, falei, como é que você vai pra Curitiba, cara, eu queria ir, me ajuda aí. Falei, cara, tem que ir pra lá, tu vai conseguir ir pra lá? Mas eles não pagam passagem, eu falei, tá fudido mesmo. Tem 45 vagas lá, 300 pessoas no grupo, você acha que vão pagar passagem? Eu não sei nem como eles me aceitaram lá. Aí eu falei, vou abrir. Aí peguei um bar do amigo meu, chamei o cara, falei, eu não sou chefe, eu posso fazer aqui um comedyzinho? Aí ele, o nome era Comédia na Berlinda. Seu nome era? Do bar era Comédia na Berlinda. Porque eu já era bufão, criei o nome bufão e tal, eu aprendi lá no cinema. Você estava testando ali, foi o início de testar se daria certo no Rio. Isso, o nome bufão eu fui porque o meu professor Erickson, né, o professor de arte de teatro lá do cinema, ele estava ensinando, ele era teatro e era novas tecnologias. Aí estava ensinando na internet, como é que criar um nome que marcasse, que fosse achado pelo Google, isso tudo. Aí ele falou, cara, tem que criar nomes marcantes, nomes que misturem coisas que não tem nada a ver uma com a outra, que chega a pessoa não vai esquecer nunca por causa da como chama? Da loucura, né? Uhum. Tipo, chiclete com banana. Sim. Tu pode não Carimbo, conhecer o né? Belmark, mas tu sabe que é chiclete com banana que marca. Aí eu, baseado nisso, eu falei, vou inventar um nome assim. Eu lembrei do Bufão, que daquela época lá, da Comédia dell'arte, que era o que hoje em dia é o stand-up, né? O cara subia num barril, em praça pública, e ficava fazendo sátira crítica à sociedade. Zoando todo mundo, zoava o rei, zoava os nobres, sacaneava quem era corno e fazia sátiras políticas, de vez em quando mexia onde não podia, como aconteceu aí com o nosso amigo Léo Lins, e ia pra Berlinda. A Berlinda era uma máquina de tortura, né? Que a pessoa ficava na praça, com aquela mão aqui, assim, aquela tábua, fica com a mão assim, a cabeça assim, e fica lá 3 dias ali, ninguém tacando xixi, tacando tomate, escarnando a pessoa, era um castigo público que sofria. Por isso o nome é Comédia na Berlinda, porque você botava a cara tapa pra falar as coisas que você tinha que falar. E aí até hoje tu vê que de vez em quando o cara vai pra Berlinda, tem a punição pelo que falou. E o Bufão fazia isso, ele tinha liberdade pra falar, era o único que podia falar mal do rei, que podia falar mal da corte, mas vira e mexe, acontecia de falar alguma coisa que não podia ele ultrapassar, mexer no ponto fraco, ninguém, vou dar um se liga nele. E ele não tinha medo, ele estava sempre no fim da navalha. E o digital porque era pela internet, então eu misturei 2 termos, um termo da idade medieval e um termo mais moderno possível, e isso nasceu o Bufão Digital. E o nome do show da Berlinda porque eu botava os caras pra botar o cara tapa lá pra fazer o texto dele pra ver se a gente aprovava ou não. O palco era praça pública nesse sentido, né? Nesse conceito. Era muito ruim. Era um show feito da família pra família. Eu, o humorista péssimo,
a família vê o seu familiar fazendo a merda no palco e eu contratava um âncora. Na época era o Quesney, o Nabote, aí ia lá pra poder fazer Mas saiu, show. mas mesmo assim, tinha merda que você falou. Mas saiu alguma coisa boa ainda? Ou... Isso é muito humorista. No Rio, vou dizer, uns 200, 300 humoristas que fazem no Rio hoje em dia começaram comigo. Começaram lá. Se é que tem ainda 200, porque alguns pararam, mas muitos humoristas que conhecem aí começaram lá. Os que já estavam na comédia e estavam parados porque não tinha mais palco, começaram aí como headline, né? Eu sabia que era humorista, eu chamava headline. Léo Ramos, o Hugo de Faria, o Quesney. Eu tenho quase certeza que o que faz com o Quesney agora, o Daniel Lopes, começou comigo. O Cino começou, ele voltou, pediu pra fazer um open lá e voltou, que ele tinha parado. Xanda Dias, que tá no SBT agora, tava parado, eu chamei pra ela fazer comigo. Todo mundo amigo, entendeu? O próprio Paulo Carvalho foi lá, da Moral. O Hélio de la Penha, o pastor Arnaldo começou o stand-up comigo. O pastor Arnaldo conhece o Arnaldo? É mesmo? Aham, Pica da O Relaxa. Arnaldo me chamou e falou, pô, Bufão, você acha que eu consigo fazer stand-up? Você me dá bem no stand-up? Eu falei, cara, não sei, vem aí, vamos testar. Pastor Arnaldo. A gente fez um culto lá, e encheu a casa, lotou 2 vezes lá a casa. Aí eu acho que foi a primeira vez que ele fez, ou foi a segunda. Acho que a segunda foi aqui em Caxias, que ele gravou. Que ele fez aqui em Caxias, eu fiz com ele, abri pra ele. O Ed de la Penha também me procurou pra começar a fazer stand-up. Me chamou, porque o meu nome era o primeiro que aparecia na pesquisa. Sim. Eu estudei essa porra, então eu consegui fazer de uma maneira que pesquisava stand-up aparecia eu. No Rio de Janeiro aparecia eu. Aí todo mundo me procurava, entendeu? Mas ele começar a fazer stand-up aqui no Rio ou ele fazer stand-up mesmo em si, o Hélio de la Penha? O Ed de la Penha não fazia stand-up. Ele veio de outro nicho, né? Ele era Veio do Cacete Planeta. Chocolate com pimenta, Aham. com pimenta, essas porra assim, né? Então você tirou o cabaço do Hélio de la Penha. Não fui eu realmente, porque nessa época eu não tava mais fazendo o Curtiço só. Tinha o Curtiço, tinha o Marcos Castro fazendo lá ali no Taverna do Dragão, ali na Barra. Aí nesse dia o Hélio me chamou, eu falei, cara, eu tô indo agora pra um show de open lá no Taverna do Dragão, vamos? Na Barra. E aí vou te apresentar o pessoal lá, tu pode até fazer. Não quero fazer, não, só quero ver como é que é. Sim, quero estudando o ver, mercado. Quero ver como é que é, tal, pau. Chegou lá, eu apresentei todo mundo, falei com o Marcos falou, pode fazer, tal. Acho que ele não quis fazer, ou ele fez, não lembro. Mas ele foi lá. Depois ele foi no show do Arnaldo lá no Curtiço. Quando eu abri o Curtiço, ele me deu a moral, que ele já tava fazendo. Entendeu? Mas ainda não tava no stand-up, ainda tava meio Cacete Planeta. No Curtiço, no show dele, ele foi de negão da piroca. Botou um chapéu, uma toalha nas costas, um pirocão de mentira, assim, e foi fazer show lá. Ele ainda tava meio Cacete Planeta, meio stand-up, não tava na fusão. Mas ele deu uma moral, pô. Quando eu abri o Curtiço mesmo, cara, porrada de humorista de São Paulo veio de graça. Do Rio também, entendeu? Você já tinha toda essa conexão com Não, outros o meu humoristas? forte até hoje é São Paulo. Eu tenho muito mais amizade em São Paulo na comédia do que no Rio. No Rio a galera me conhece, são amigos, a admiração mesmo do trabalho, eu sinto muito mais em São Paulo do que os caras me olham profissionalmente, entendeu?